Eu sou o professor Rodrigo Stramanho, aqui da Escola de Sociologia e Política, da graduação. Quero dizer, inicialmente, que para mim é uma honra poder iniciar essa que é a última noite aqui de encerramento desse seminário, né? Esse seminário integrado acho que é o quarto ou quinto, né, Aldo, que nós fazemos. Não, integrado é o primeiro, mas é o quarto ou quinto que nós fazemos, promovendo pelo menos uma atividade ao ano, com a atividade dos três cursos. Antes esses seminários eram separados, agora eles foram integrados, né? Ou seja, é um seminário que dá sequência a uma série de eventos que a gente vem promovendo, que mostra esse período mais vigoroso da Fundação, agora com as novas instalações e com tudo que esse corpo docente, essa diretoria, vem fazendo nos últimos anos, né? Para mim é uma honra também, porque eu fui aluno dessa instituição, né? Muitos dos meus colegas hoje foram meus professores, então é sempre uma honra poder participar dos eventos e, além de ter a oportunidade, evidentemente, de ter aprendido muito profissionalmente e conquistei aqui grandes amigos, né? A outra coisa que a Fundação sempre me proporcionou é poder conhecer gente de peso da área, gente interessante, com ideias sempre novas, vigorosas. E é o caso do nosso convidado, a quem eu já muito agradeço a presença, que veio aqui de Paris para nos dar a sua presença, o professor Michel Louvi, que nasceu em São Paulo. Eu vou fazer a apresentação que a editora me passou, que eu achei ela bem legal, na cidade de São Paulo, em 1938. É licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e doutorado pela Sorbonne. Ele vive em Paris desde 1969, onde ele trabalha como diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica. Dirigiu também um seminário na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, né, e é um dos grandes pesquisadores da obra de Marx, Trotsky, Luxemburgo e Lukács. Alguns professores disseram para mim, eu que não sou, todos sabem de inflexão muito marxista, né? Falei, mas por que o Rodrigo? Bom, agora conversando com o professor Michel, eu fiquei mais tranquilo, porque eu sempre digo, olha, há muitas relações complementares entre Marx e Weber, e o Michel me garantiu que isso de fato ocorre. Então eu fiquei bem tranquilo e mais feliz ainda com a presença dele. Eu queria convidar o senhor, por favor, professor, a compor a mesa. E nós vamos fazer o seguinte: o professor tem a palavra durante os primeiros 40, 45 minutos do evento, e após a apresentação do professor, a conferência, nós vamos abrir para perguntas, e após as perguntas, uma sessão de autógrafos aqui do livro que ele está organizando. A conferência do professor será sobre o livro Capitalismo como Religião, do Walter Benjamin, que ele prefaciou e organizou. Quero reiterar os agradecimentos, professor, pela presença. Bem, eu agradeço muito o convite dos colegas da Fundação da Escola de Sociologia e Política. Como foi dito, eu estudei pertinho daqui na USP, na Maria Antônia, mas de vez em quando eu passava por aqui, né, assistia alguma aula, alguma conferência, quer dizer, eu conheço um pouco a história da Fundação. Então, para mim, é um grande prazer e uma grande honra de poder participar desse evento dos 80 anos. Bem, o que me pediram, então, é apresentar esse livro, não é? Que é uma coletânea de ensaios de Walter Benjamin, que eu organizei, né, que tomei a iniciativa e que eu apresento. O critério que eu usei para reunir esses textos de Benjamin foi duplo, né? Um mais formal, se se quer, que se trata, em sua grande maioria, de textos inéditos em português, né, que não foram traduzidos, com algumas exceções, né?
E uma das exceções é justamente o texto que se chama O Capitalismo como Religião, que achava, embora ele já tivesse sido publicado em português, valia a pena incluí-lo porque ele dá uma certa coloração, digamos, ao conjunto do livro. Mas a maioria dos outros são inéditos. Mas o outro critério era substancial. Quer dizer, eu escolhi textos que, de uma grande diversidade, né? Os temas são muito diferentes, alguns são fragmentos, outros são notas de recensões de livros, enfim, uma diversidade muito grande, mas há um fio condutor, pelo menos na minha leitura, minha interpretação, que obviamente é discutível. Né? Para mim, há um fio condutor. Esse fio condutor é a crítica da civilização industrial, capitalista, burguesa, moderna. Né? Esse é o fio condutor. De formas, às vezes, muito diferentes, diretas, indiretas, mas é o fio condutor. E essa crítica apresenta uma certa característica específica em Benjamin. Né? Bom, Benjamin, como vocês sabem, é um pensador muito singular no panorama do pensamento do século XX. Né? Ele é um revolucionário, é um pensador revolucionário, mas é um adversário do progresso, da ideia de progresso. Ele é um materialista, mas que se interessa pela teologia. Ele é um marxista, mas profundamente enraizado na cultura romântica. Né? E assim por diante. Quer dizer, é um pensador paradoxal. Né? O que não quer dizer contraditório. Não, não se trata de contradição, se trata de singularidade. Né? Com esses elementos, aparentemente contraditórios, ele constrói o seu pensamento, a sua teoria, a sua filosofia, se quiser, que é algo muito especial, né? Muito particular, né? Como eu dizia, no panorama do pensamento no século XX. Bom, e uma das características de Benjamin é essa relação profunda, não é, com a cultura romântica, que ele vai, naturalmente, reinterpretar à sua maneira. Mas esse é um dos fios condutores do livro, né, dessa coleção. Mostrar como ele vai retomando ideias do romantismo, as vai reformulando, vai escolhendo autores do romantismo para dar uma certa mensagem. Né? Então, esse é o outro lado, quer dizer, o outro aspecto do fio condutor. Né? Agora, o que é o romantismo? Eu preciso dizer duas palavras, né? Seria tema não só para uma conferência, mas para um curso de 1 ano, 2 ou 3. Né? Então, vou resumir esse curso de 3 anos em 1 minuto e 30 segundos. Né? Obviamente, não é bem assim. Bom, então, o romantismo, contrariamente ao que se pensa, ao que se diz muitas vezes, não é simplesmente uma escola literária do começo do século XIX. É algo muito mais importante. O romantismo é uma das principais formas da cultura moderna, desde o meados do século XVIII até hoje. Né? Até hoje. E no que consiste o romantismo ele se manifesta na literatura, nas artes, na música, na pintura, na poesia, na teologia, na religião, na filosofia, na antropologia, até na economia política. Existe romantismo e economia política. Né? Tem um texto de Lenin que chama Contra o Romantismo na Economia Política. Bom, e digamos, o núcleo teórico, digamos, cultural do romantismo é um protesto contra a civilização moderna, burguesa, industrial, etc., em nome de valores
culturais, religiosos, éticos, etc., sociais, do passado pré-capitalista, pré-moderno, etc. Então, essa é o begriff, é o conceito do romantismo tal como eu o entendo. Não só eu. É uma tradição, digamos, de interpretação do romantismo que começa com Marx, aliás. Marx já definiu o romantismo nesses termos. Bom, então, se a gente toma o romantismo nesse sentido como uma das principais formas do pensamento da cultura moderna, né, uma espécie de autocrítica da modernidade, então o Benjamin claramente se situa nessa corrente, né? Agora, dentro do romantismo há vertentes conservadoras, reacionárias, regressivas, que querem voltar ao passado, e há correntes revolucionárias que querem uma volta pelo passado em direção ao futuro, à utopia, à revolução. E esse, obviamente, é o caso de Walter Benjamin. Mas ele não é o único. É toda uma escola de românticos revolucionários. Nós vamos falar de alguns deles daqui a pouco. Bom, então esse é o critério, né, da escolha dos textos. Essa é a linha de interpretação geral que eu dou para esses textos, né? E é com esse espírito que eu reuni, né, esses textos de Benjamin, né, nesse livrinho. Bom, vou dar alguns exemplos de como Benjamin se relaciona com pensadores românticos, alguns deles conservadores, reacionários mesmo, no sentido estrito da palavra. Mas ele consegue dar a volta por cima com eles, né? Por exemplo, tem pelo menos duas notas de Benjamin que se referem a um pensador romântico do século XIX chamado Franz von Baader, perfeitamente desconhecido no Brasil, mas é uma figurinha interessante. Século XIX, 1835, alguns dos principais livros dele. Bom, Franz von Baader é um pensador católico, conservador, né, e crítico implacável do capitalismo, né? Essa é a particularidade dele, né? Então, Benjamin diz, aí está alguém que nos interessa. Por quê? Porque ele digamos, foi dos primeiros, né, a fazer uma crítica radical do capitalismo e do liberalismo econômico, né? Adam Smith, a escola de Manchester, é um dos primeiros a fazer essa crítica. Claro, em nome do passado, em nome da igreja, em nome da doutrina católica, etc. Mas também, isso é outra particularidade, em nome do proletariado. Franz von Baader é um dos primeiros a usar a palavra proletária em alemão, né? De proletário, os proletários. Então, ele diz, os proletários são as vítimas do capitalismo, né? Obviamente, ele não fala em luta de classe, mas ele diz, alguém deve se ocupar desses proletários, ajudá-los a se defenderem, né? Quem deve fazer isso? A igreja, né? A igreja. Então, ele chama a igreja a assumir essa tarefa de defender os proletários, protegê-los contra os capitalistas, etc., etc. Então, esse é o Franz von Baader, né? Que pelo qual Benjamin se interessa muito, né? Então, ele diz, por exemplo, deixa eu citar uma passagem, ele diz assim, a crítica contra a sociedade burguesa feita por Franz Baader é de cunho feudal, altamente conservador, mas atesta uma perspicácia espantosa, né? Ele já tinha apontado, né, características do capitalismo, quase profética, e muitas vezes é quase literalmente coincidente com a posterior crítica que Karl Marx faz da sociedade capitalista, né? Então, é uma observação, né? Quer dizer, Benjamin pega esse autor, conservador, reacionário, tradicionalista, feudal, né, e diz, bom, tudo bem, mas a crítica que ele está fazendo do capitalismo, né,
antecipa, não é, em boa parte, coisas que Karl Marx vai dizer mais tarde. Coincide, né, em boa parte com coisas que Marx vai dizer mais tarde. Né? Bom, então vocês veem como Benjamin vai... E Franz von Baader é um pensador tipicamente romântico. Né? Quer dizer, ele é classificado como filósofo político romântico, teólogo romântico. Quer dizer, ele faz parte do que se chama o romantismo tardio na Alemanha. Né? Não é a primeira geração romântica, fim do século XVIII, mas é a segunda ou terceira geração, anos 1830. Né? Ele é um teólogo católico, romântico, conservador, crítico, né, feroz, né, do capitalismo. Então, Benjamin vai se apropriar desse pensador, vai, digamos, ressaltar a contribuição dele, né, e ver nele uma espécie de pioneiro, de precursor da crítica marxista, da crítica de Marx ao capitalismo. Bom, então, vocês veem como Benjamin vai utilizar o romantismo, mesmo o mais conservador, mesmo o feudal, né, vai utilizá-lo como arma para atacar a sociedade burguesa, para atacar a sociedade capitalista. Né. Essa é, digamos, a maneira, né, pela qual Benjamin vai se servir dos argumentos, né, do pensamento romântico, mesmo o mais conservador. Bom, há uma outra referência a um personagem católico, né, nesse livro, que é interessante, que não tem uma relação direta com o romantismo, mas tem uma relação indireta. Tem a ver com a América Latina, por isso que eu menciono. É um dos poucos textos, talvez o único, de Benjamin, sobre a América Latina. Né. Se trata de uma resenha de um livro, uma biografia de Bartolomeu de Las Casas, escrita por um autor francês chamado Marcel Brion, que era um grande especialista do romantismo e autor de vários livros sobre o romantismo, inclusive que Benjamin escreveu recenções, etc. Então, esse romântico francês do século XX, né, Marcel Brion, escreveu uma biografia de Bartolomeu de Las Casas, pela qual Benjamin se interessa. Né? Então, ele faz essa resenha, em que ele, então, começa falando da conquista ibérica, da colonização ibérica. Né? E descreve como uma ação infame, uma monstruosidade, né? A maneira como os conquistadores espanhóis trataram os indígenas, os mexicas, os astecas, enfim. Então, ele começa dizendo que a motivação da conquista ibérica era econômica, né? Era conseguir a prata, pilhar a prata e o ouro dos indígenas. Né? E, claro, com argumentos teológicos, né? Que, digamos, para trazer o cristianismo a esses pagãos, enfim, trazê-los para dentro da igreja, enfim, há toda uma justificação católica, teológica, de uma barbaridade, né? É o termo que utiliza Benjamin, uma barbaridade, é uma monstruosidade, horrível, né? Ele usa o termo horror, né? A conquista espanhola, né, das Américas, começando pelo México. E, e aí aparece Bartolomeu de Las Casas, né, o defensor dos indígenas, o bispo que vai defender os indígenas. Então, diz Benjamin, é um fenômeno dialético. Né? Temos aqui uma dialética na moral. Por que temos uma dialética na moral? Então, deixa eu mencionar, então, porque, nesse caso, né, do Bartolomeu de Las Casas, né, em nome do catolicismo, um sacerdote, Bartolomeu de Las Casas, se contrapõe aos horrores cometidos em nome do catolicismo. Interessante. Né? Então, isso é a maneira como Benjamin interpreta a figura, Bartolomeu de Las Casas, né? E esse paradoxo, essa dialética da moral, né?
Quer dizer, esses crimes foram cometidos em nome do catolicismo, mas é também em nome da mesma religião, do mesmo catolicismo, que Bartolomeu Las Casas vai defender os indígenas. Né? E aí começa digamos, uma linha dentro da história da igreja, né, com o catolicismo de Bartolomeu Las Casas, que vai desembocar no catolicismo de Franz von Baader. Né? Quer dizer, embora Benjamin não traça essa linha, mas dá para se dizer que há uma espécie de continuidade histórica, né, dentro do catolicismo. Bom, vocês veem já que Benjamin tem um interesse muito agudo pela religião e pela teologia. Né? Nos seus escritos, os seus escritos de juventude, em boa parte são escritos teológicos, sobre temas que têm a ver com religião. Inclusive esse que nós vamos falar daqui a pouco, o capitalismo como religião. Então, há uma dimensão teológica muito presente nos escritos de juventude de Benjamin. Depois, quando ele descobre o marxismo, a partir de 1923, quando ele lê o livro de Jorge Lukács, História e Consciência de Classe, e quando ele se apaixona por uma mulher chamada Asia Lasses, que era uma militante bolchevique da Letônia, da União Soviética, que ele conheceu na Itália. Então, essas duas coisas, a Asia Lasses, por um lado, né, o amor por ela, e a leitura do Lukács vão fazer com que Benjamin descubra. É uma verdadeira espécie de descoberta, assim, né, no marxismo, que ele antes não conhecia, ou não dava muita importância. Bom, então, a partir dessa descoberta, a teologia parece, pouco a pouco, vai desaparecendo dos seus escritos. Mas isso é só uma aparência, ela está lá, né, está presente, né, de maneira, às vezes, implícita, às vezes explícita. E lá, pelo fim dos anos 30, ela vai voltar, né, à tona, digamos, de maneira mais visível, e, em particular, no seu último escrito, né, muito conhecido, que são as teses sobre o conceito de história, né, que ele vai tentar aquela síntese entre materialismo e teologia. Né. Bom, esse vai ser o seu testamento, né, político-filosófico, porque pouco depois, como vocês sabem, ele vai tentar escapar da França ocupada pelos nazistas, junto com outros refugiados, né, antifascistas, e na fronteira da Espanha ele é preso pela polícia espanhola, de Franco, já Franco tinha tomado o poder, e quando a polícia espanhola diz que vai entregar esse grupo de refugiados que não tinha visto de saída, negócio burocrático, vai entregar para a polícia francesa de Vichy, que colaborava com os nazistas. Então, Benjamin preferiu se suicidar, né, em setembro de 1940. Mas, enfim, o último texto dele são essas teses sobre o conceito de história. Mas já antes, né, que são de 1940, já antes, nos últimos escritos dele, dos anos 37, 38, 39, já vinha voltando a essa temática teológica. E eu vou mencionar um texto que é uma resenha de livro, mas que tem um argumento muito interessante, né, que tem a ver com a religião, com a teologia, né, com o cristianismo, né, curiosamente, com o cristianismo. E é uma resenha de um livro de uma escritora alemã chamada Anna Seghers, comunista, escritora comunista alemã, Anna Seghers. Bom, ele começa dizendo que esse livro, que se apresenta como romance, na verdade, é mais do que um romance. Ele é uma narração, Erzählung. Ele tinha escrito, alguns anos antes, um ensaio chamado O Narrador, der Erzähler. Então, Benjamin dava muito peso a essa figura do narrador, essa forma que é a narração, que é uma forma anterior ao romance, uma forma mais antiga, pré-moderna, né? Então, há uma revalorização romântica da narração, do narrador, como uma figura pré-capitalista, pré-moderna, enfim. Então, há esse elemento romântico. Então, ele diz, o romance da Anna Seghers é uma narração,
ele compara ela com os cronistas da Idade Média, né, que não escreviam romances, mas contavam, né, narravam as coisas como elas se passavam. E o que narra? Qual é a narração da Ana Seghers? É trágica, né? Ela narra o que se passa com os trabalhadores, com o proletariado, debaixo da bota do nazismo na Alemanha, né? Ela também é uma refugiada, como Benjamin, uma refugiada do nazismo, refugiou na França, depois foi parar no México. Bom, então ela, Ana Seghers, então narra, é uma narração de como vivem os trabalhadores, né, entre eles os comunistas, né, os antifascistas, debaixo da dominação do nazismo. Agora, o que é de surpreendente, de curioso, é uma espécie de análise que faz Benjamin do que é o nazismo, né? Uma análise que ele não vai desenvolver, ele só sugere. São 2 ou 3 frases, né, não desenvolvidas. É uma resenha de um livro, não é nem um texto político, nada, é uma resenha de livro. Mas são muito interessantes. Então, o que ele diz, ele começa falando sobre o reino de Deus. Está falando dos cronistas da Idade Média, que falavam do reino de Deus, né? Bom, então ele diz assim, bom, o reino de Deus, o que a Ana Seghers, essa escritora, está descrevendo no seu livro contando, né, a situação do Terceiro Reich. Né? O Terceiro Reich era o regime nazista na Alemanha, era chamado Terceiro Reich. Né? Então, o Terceiro Reich é uma imagem inversa do reino de Deus. Né? É uma espécie de inversão do reino de Deus. Ela corresponde, diz Benjamin, essa inversão ao aparecimento do anticristo. Curiosa fórmula, né? Na pluma de um materialista histórico, marxista, né? Simpatizando com... Né? O Terceiro Reich surge como a inversão do reino de Deus, associado com a figura do anticristo. O que quer dizer isso? Então, diz Benjamin, como se sabe, o anticristo, arremeda a bênção do reino de Deus, que foi anunciada como messiânica. Assim sendo, o Terceiro Reich nazista é o exato oposto do reino de Deus, né? Ele arremeda o socialismo. A expressão arremeda é uma tradução mais ou menos acertada. A palavra alemã é difícil traduzir, é macaquear, affen, né? Macaquear, é imitar como o macaco imita comportamento das pessoas, né? Então, arremedo. O que quer dizer? O que o Benjamin quer dizer com isso? Né? Quer dizer, o nazismo, a palavra nazismo, como vocês sabem, é uma contração de nacional-socialismo. Em alemão, Nationalsozialismus. Então, o pessoal, para resumir, dizia nazi. Né? Em vez de dizer nacional-socialista, dizia nazi. Né? Bom, então, eles pretendiam ser socialistas. Né? Hitler, etc. Nós somos os verdadeiros socialistas, mas socialistas alemães, né? Nacionais. Não como esses outros que são cosmopolitas, internacionais, judeus, etc, etc, etc. Bom, então, diz Benjamin, os nazistas são um arremedo, uma macaqueação, não sei se existe essa palavra em português, né, do socialismo. Né, tal como o anticristo, né, arremeda, né, macaqueia a figura, né, messiânica do Cristo. Né. E o Terceiro Reich, então, é um arremedo do que seria o reino de Deus, o reino messiânico de Deus. Agora, interessante essa aparição dessa figura do anticristo. O que é o anticristo? É um personagem
diabólico, né, um personagem, um espírito do mal, que aparece, né, como o oposto de Cristo, né? Quer dizer, Cristo é o Redentor, o anticristo é o perverso, né? O pervertor, né? Pervertidor. Bom, então, há essa, quer dizer, é muito interessante essas alegorias teológicas, né, nesse texto de Benjamin, né, resenha de um livro, né, tentando entender o que é o nazismo. Então, ele procura entender o nazismo de forma teológica, né, de forma teológica. Então, acho que isso é bastante surpreendente, bastante interessante. Bom, vou passar agora a dizer algumas palavras sobre o ensaio que dá o título a esse livro, né? Isto é, o Capitalismo como Religião. Não sei se vocês já tiveram a ocasião de ler esse texto, né? Ele é um fragmento que Benjamin escreveu destinado a um só leitor. E esse leitor se chamava Walter Benjamin, né? Quer dizer, ele escreveu para si mesmo. Não era destinado certamente não a ser publicado, e nem mesmo a ser lido por seus amigos. Ele nunca mostrou isso a nenhum dos seus amigos. Alguns outros textos dele, não publicados, ele às vezes mostrava. Esse ele não mostrou para ninguém. Então, realmente, era escrito para si mesmo. E são notas fragmentárias, não é um artigo, não é um ensaio, não são teses, nada disso. Quer dizer, são coisas escritas ao fio da pluma, né? E metade do texto são notas bibliográficas. Tal livro, tal página. Então, você tem que ir lá na página do livro ver o que está lá. E por que Benjamin cita essa página? Será que ele está de acordo com esse autor? Né? Ponto de interrogação. Então, é um texto muito difícil de entender. Né? Muito difícil de entender, porque, como eu disse, ele foi escrito só para uso pessoal de Benjamin, não para ser lido por ninguém. E eu já venho lendo e relendo esse texto há vários anos. Venho ruminando, né? Como você sabe, as vacas ruminam, né? Venho ruminando ele há vários anos. E confesso que há várias passagens que até agora não entendi. Né? Não entendi. Outras passagens, às vezes eu acho que entendo, mas não tenho certeza. Outras, tenho a impressão que são, como dizer, luminosas, são de uma força, assim, uma iluminação poderosíssima, né? Uma evidência assim, fortíssima. Né? Então, quer dizer, a minha leitura é muito desigual, né? Tem coisas que eu realmente até agora não entendo. Bom, e outra coisa, o texto, além disso, de ser difícil, de ser fragmentário, né? Ele é escrito ao fio da pluma, e Benjamin vai numa direção, muda de direção, volta para trás, diz, eu não vou fazer isso agora, porque é impossível, e aí começa a fazer exatamente o que ele disse que não ia fazer. Né? Quer dizer, é muito, muito complexo o texto, é muito estranho, né? Um texto realmente estranho, né? Mas, na minha opinião, é um texto de uma força extraordinária. Com todos esses problemas, essa obscuridade, essas coisas estranhas que vai para cá, volta para trás, vai por uma outra direção. É como um jogo de futebol, dribla com a bola por aqui, sai por ali. Né? Bom, mas ele tem uma força extraordinária e uma atualidade, acho, extraordinária, né? Para entender coisas que acontecem no mundo de hoje. Então, eu não vou poder fazer uma análise detalhada do texto, só vou dizer algumas coisinhas. Né? Primeiro, dizer que essa ideia do capitalismo como religião não é Benjamin que a inventou. Ele a tomou de um amigo, né, que se chama Ernst Bloch. Né, era um filósofo socialista, marxista, anarquista, bom, conhecido filósofo da esperança, da utopia. Bom, fascinado pelo catolicismo, mais uma coisa que os dois têm em comum, os dois são judeus fascinados pelo catolicismo. Bom,
Então, Ernst Bloch tem um livro chamado Thomas Müntzer, Teólogo da Revolução. E nesse livro há uma passagem que Ernst Bloch vai atacar Calvino, né? Faz uma crítica duríssima a Calvino, citando Max Weber, mas meio fora de propósito, porque Weber não era contra Calvino. Mas ele diz, como dizia já Weber, Calvino é um inventor diabólico do capitalismo, né? E por culpa dele, né, de seus discípulos, eles transformaram o capitalismo numa religião, né, que é a religião de Mamon, né, do deus diabólico do dinheiro, né. Então, ele usa essa expressão, capitalismus als Religion, quer dizer, o capitalismo como religião. Está lá em Ernst Bloch. E Benjamin se apropriou dessa expressão. Na correspondência de Benjamin do ano 1921, que é quando ele escreve isso, ele diz para o amigo dele, Scholler, estou lendo Ernst Bloch, chegou às minhas mãos agora. Então, obviamente, ele leu, achou interessante essa expressão e se apropriou dela. Bom, só que ele vai desenvolver num sentido diferente do de Ernst Bloch. Bom, a outra fonte importante para o ensaio de Benjamin é Max Weber, do qual meu colega aqui, Rodrigo, é um eminente especialista, né? Max Weber. Então, Benjamin se apoia em Max Weber. Eu vou sentar, eu já cansei. Então, Benjamin se apoia, ele cita, inclusive, várias vezes a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo de Max Weber, né? Então, ele se apoia em Max Weber e diz o seguinte: Weber mostrou como o capitalismo tem sua origem na religião, né, no protestantismo. Mas, na verdade, temos que ir além de Max Weber. Não só o capitalismo tem suas origens na religião, ele mesmo é uma religião, coisa que o Max Weber, obviamente, não tinha dito, né? O capitalismo é ele mesmo uma religião. Que religião? Então, ele vai dar algumas pistas, né? Algumas pistas para entender o que quer dizer isso. Primeiro, ele diz que é uma religião cultual. Cultual. O que quer dizer isso? Quer dizer, uma religião para a qual o importante é o culto, o ritual, né, que se faz. Não é a teologia, a doutrina, nada disso. É o culto, né? As práticas cultuais. Então, ele diz, o capitalismo é uma religião cultual. E onde é que se manifesta o culto da religião capitalista? Bom, na Bolsa de Valores, né? Enfim, nos bancos, nas fábricas capitalistas. Bom, aí que se pratica esse culto, né? Aí que se praticam, que tem lugar, se desenvolvem as práticas cultuais da religião capitalista. E ele diz, por exemplo, né, o culto do dinheiro. O culto do dinheiro. Então, o dinheiro é uma espécie de divindade, né? Uma espécie de ídolo, de Deus, né? Dessa religião capitalista. Então, ele compara, por exemplo, ele diz, os bilhetes de dinheiro com aquelas imagens e tal, tem um papel semelhante na religião capitalista que as imagens de santos nas religiões tradicionais, né? O catolicismo, etc. Né? Faz uma comparação curiosa, né? E aí ele vai citar, ele não dá a citação, ele só dá a página, né? Um autor socialista, romântico e anarquista, chamado Gustav Landauer, que ele admirava muito. Então, ele só dá a página, mas você vai ler a página, Gustav Landauer diz que a palavra Deus, em alemão, Gott, vem da palavra ouro, Gold, porque os deuses eram ídolos, né, de ouro, né, fabricados com ouro, né? Então, o ídolo mais antigo é o ouro, é o dinheiro, né? Então, quer dizer,
ele compara a religião do ídolo de ouro, do ídolo dinheiro, né, como essencial ao capitalismo, ao espírito do capitalismo. Então, Benjamin vai se apoiar nesse texto de Gustav Landauer embora ele não cite, ele só dá a referência da página, né? Bom, Benjamin, nessa época, 1921, não era marxista. Não tinha dado ainda o estalo de Vieira, né? Não tinha descoberto o marxismo, não tinha encontrado Asia Laches, não tinha lido Geschichte und Klassenbewusstsein de Lukács, então não era marxista. E ele era próximo ao anarquismo. E as referências dele eram Georges Sorel, anarco-sindicalista francês, e Gustav Landauer, esse socialista libertário romântico alemão, judeu-alemão. Bom, então, essa análise do capitalismo como idolatria do dinheiro não é marxista. Para o Marx, o dinheiro é um aspecto secundário do capital, não é o principal, né? O principal é a mercadoria e o capital. E o dinheiro é um instrumento que serve para transformar a mercadoria em capital, etc. Bom, mas para esse socialismo romântico e anarquista, como Landauer, o dinheiro é quintessencial, né? Esse culto do dinheiro, né, do ouro, né? Bom, então, Benjamin, nesse momento, está seguindo essa orientação. Bom, outra característica do capitalismo, do culto capitalista, é que é um culto sem interrupção, permanente, constante, né? Não para, nunca. Aí ele usa uma expressão francesa, sans trêve et sans merci, que se usa, né? Uma expressão antiga que se usa na França. Isto é, sem trégua e sem piedade. Agora, abro um parêntese. O tradutor, não sei se foi o tradutor ou o impressor, não sei quem desse livro, infelizmente não tive tempo de verificar, fez um pequeno erro, um pouco chato. Ele achou que a palavra trêve, trégua, ele não entendeu. Então ele tirou o T e deixou rêve, sonho. Então, em vez de ser sem trégua e sem piedade, fica sem sonho e sem piedade. Nada que ver, né? Nada que ver. Benjamin quer mostrar o capitalismo como um sistema que não dá uma trégua, né? Não para, não dá uma pausa. Ele está ali pesando, não é, sobre a vida das pessoas o tempo todo, da manhã até a noite, da primavera ao inverno, do nascimento ao túmulo, você está sob o poder da religião capitalista. Que é uma coisa que Weber diz também, sem falar de religião, mas diz que o poder do capitalismo sobre as pessoas é total, né? Bom, então, é isso, quer dizer, o capitalismo é um culto sem trégua e sem piedade. Então, essa é uma característica da religião capitalista. E um dos elementos centrais dessa religião e aí vem um termo alemão que é intraduzível, porque ele tem dois significados. Schuld. Schuld, em alemão, é a culpa e a dívida, né? Então, no capitalismo, todos somos culpados porque todos somos endividados. Sempre estamos devendo. Quer dizer, o capitalista está devendo para os bancos, os pobres estão devendo para o usurário, todo mundo está endividado, né? E todo mundo é culpado porque não está pagando a sua dívida, etc. Então, há essa ideia da conjunção diabólica, é o que diz Benjamin, conjunção diabólica entre a dívida e a culpa, né? Que é o mesmo termo, é um duplo sentido, Schuld. E tudo isso, esse culto sem pausa, sem trégua, sem piedade, essa culpabilidade, essa dívida impagável, né? Muito atual, aliás, né? Essa história da dívida que você nunca consegue pagar. Hoje em dia está muito na hora do dia, né? Que você é culpado. Quer dizer, hoje em dia você vai na Grécia, né? O discurso da Europa, do Fundo Monetário Internacional e do governo grego é: nós gregos somos culpados porque temos uma grande dívida, né? Temos que pagar essa dívida, a culpa é nossa. Então, essa ideia da dívida e da culpa realmente é muito, muito atual. Bom, fecho o parêntese. Bom,
isso leva a quê? Leva ao desespero que se torna no capitalismo o Estado religioso universal. É o desespero universal. Todo mundo está, digamos, jogado dentro desse desespero. Por causa do capitalismo, assistimos, diz Benjamin, e é uma fórmula muito curiosa, assistimos à passagem do planeta ser humano pela casa do desespero. Haus der Verzweiflung. É uma alegoria astrológica. Né? Na astrologia que se usa isso, o planeta está na tal casa. Então ele está usando uma alegoria astrológica para dizer que o capitalismo nos leva ao desespero total, né? Ao desespero universal, absoluto. Né? Bom, metafísico quase, pode dizer. Né? Agora, por que o desespero? Ele não diz. Né? Pode ter várias hipóteses, eu tenho algumas, bom, mas enfim, ele não explica por quê. Eu acho que tem a ver com o que diz Max Weber. Quer dizer, Max Weber diz, olha, o capitalismo é uma fatalidade, Schicksal. Né? É um destino, não escapamos, não dá para escapar, não é bem isso? Né? É um destino, pronto. Temos que aceitá-lo porque não existe alternativa. Né? Esses socialistas, anarquistas que andam por aí, é um sonho, não tem realidade isso, não existe alternativa. Né? Então, esse é o argumento de Weber. Então, Benjamin, até certo ponto, retoma essa ideia com o desespero de não ter saída, não ter alternativa, mas ele, que é um socialista, próximo do anarquismo, está buscando uma saída. Então, ele vai enumerando, no fim do fragmento, vão aparecendo algumas tentativas de alternativa. Então, ele vai dizendo, essa não funciona, essa não funciona. Tem os que querem reformar o capitalismo. Não dá para reformar o capitalismo, ele é irreformável. Tem os monges que querem viver lá no monastério, não resolve o problema, vai pegando. Depois tem um fulano, hoje totalmente desconhecido, que se chama Erich Unger, que o Benjamin admirava muito, que é também um pensador meio teológico, judeu, meio anarquista, muito estranho. Bom, esse Erich Unger tem uma fórmula que Benjamin cita, sair do capitalismo através da Wanderung, é a palavra alemã, Wanderung. A Wanderung tem dois sentidos em alemão. Um é passeio a pé, né? E o outro é a imigração, né? Wanderung der Völker, a imigração dos povos. E pelo contexto, se você vai na página que Benjamin cita, você vê que Unger está falando da migração dos povos. Né? O argumento dele é os povos têm que sair dos países dominados pelo capitalismo para ir viver longe do capitalismo, em algum lugar onde o capitalismo não chegou ainda. Né? Então, essa é a proposta do Erich Unger. Emigremos, né? Deixemos os países capitalistas para ir viver em regiões do planeta que ainda não são capitalistas. Né? Então, é a imigração dos povos, Wanderung der Völker. Agora, na tradução francesa do fragmento, o tradutor fez um erro engraçado. Traduziu Wanderung por passeio a pé. Né? Então, aparece, Unger propõe de sair do capitalismo pelo passeio a pé. E muita gente acha que é isso. Faz algumas semanas, participei de um debate e um amigo meu, que é um sociólogo francês muito conhecido, Luc Boltanski, me perguntou, mas Michel, me explica que história é essa do Erich Unger que propõe sair do capitalismo pelo passeio a pé. Não é bem isso, né? Seria bom, se fosse tão simples seria bom, mas não é. Né? Bom, mas então, será que Benjamin acreditava nessa saída? Não passeio a pé, mas a imigração para fora? Talvez. Benjamin não diz, apenas cita isso. E ele cita também o Landauer. Né? E o Landauer tinha uma proposta parecida com a de Unger, mas não exatamente. Ele não propunha de sair e viver lá no Mato Grosso, sei lá, Mato Grosso dessa época, né? Não da nossa. Ele propunha ir viver no campo, criar comunas anarquistas no campo. Né? Essa era a ideia dele. Né? E, bom, só que num certo momento, quando começa a Revolução na Alemanha, ele diz, bom, vamos deixar as comunas para mais tarde, agora vamos fazer a Revolução. Então ele participou da Revolução
e quando a Revolução foi derrotada, ele foi fuzilado, foi assassinado. Bom, mas, enfim, ele tem essa proposta, digamos, de viver nas comunas rurais, anarquistas e tal. Agora, será que Benjamin acha que essa é a saída? Talvez, né? Ponto de interrogação. Né? Bom, é isso. Então, vocês veem alguns pontos de exclamação na minha interpretação, muitos pontos de interrogação. Né? É isso que eu posso propor a vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Michel Louvi, por essa conferência. Tem muitos pontos instigantes aí que eu acho que a gente pode debater um pouco mais. Nós vamos fazer uma sessão de algumas questões. Eu vou dar uns recadinhos antes também. Só adiantar para as questões, quanto mais breve forem as questões, mais tempo a gente pode aproveitar a presença do professor. Então, eu estou abrindo para perguntas, certo? Para a gente não ficar aquela coisa de falar muito e deixar ele falar menos. Então, a ideia aqui é que o nosso convidado que a gente possa aproveitar mais a presença dele. Eu queria, antes de passar a palavra para quem se inscrever, dizer o seguinte, que amanhã nós temos uma sessão de encerramento com homenagens aqui, então vocês estão convidados, porque tem um coquetel logo depois, não é isso? E no sábado, né, Rafa, vai ter uma festa, então vocês estão convidados para a festa também, parece que a programação da festa está bem legal para o sábado, tá? Que é aí um pouco a continuação do encerramento dessas atividades dos 80 anos. Eu vou abrir para inscrição, a gente pode fazer do jeito mais fácil, que é levanta a mão, e eu vejo quem levanta primeiro e vou até a pessoa com o microfone, certo? Ok? Ele prefere fazer tete a tete. Quem foi? Boa noite, professor. Linda a exposição. Eu devo dizer... Está ouvindo agora? Está bem? O senhor me ouve? Eu disse, linda a exposição. Devo dizer que eu não sou da sociologia, sou da biblioteconomia, então não é uma pessoa especializada, não é uma pessoa da área quem vai fazer um comentário. Três coisas. A primeira não vou resistir. A sua semelhança física com Walter Benjamin, certamente alguém já disse isso. Em segundo lugar, a questão... O senhor me ouve? Tá bom. Começo dizendo que da sua semelhança física com Walter Benjamin, que me emocionou, até me internece de ver. Alguém já deve ter dito. Não sou, repito, né, não sou da sociologia, então não tenho a pretensão aqui de falar como alguém que estuda da área. Eu sou da biblioteconomia. As questões que eu queria colocar, duas coisas que eu gostaria que o senhor ajustasse para a minha compreensão. Em primeiro lugar, em relação a Calvino. Na sua exposição, eu entendo que Calvino coloca que o capitalismo é uma religião, certo? Do meu contato com calvinistas ou herdeiros calvinistas, digamos assim, né, meus amigos alemães que são filhos de famílias calvinistas, ou gente que estudou na Suíça em colégio calvinista, essa coisa toda, o que eu sei é que o trabalho é considerado uma religião. O trabalho é a grande virtude para os calvinistas. De uma maneira, inclusive, obsessiva, quer dizer, o trabalho está acima de qualquer outra coisa. O trabalho, para os calvinistas, é a virtude maior. Então, gostaria que o senhor ajustasse um pouco essa relação trabalho e capitalismo na visão de Benjamin. E aí, finalmente, em relação ao termo que o senhor falou agora no final, Wanderer, eu pergunto se ele não pode, sim, estar associado ao andar a pé, ao sair a pé, à medida que Benjamin deixou também um livro memorável, que é o Passagens, que é enfim, uma coisa, também são notas, anotações,
e que é um livro em que ele simplesmente perambula, são as notas dele perambulando pela cidade de Paris, e aí há alguma controvérsia, porque alguém diz que é a filosofia do Flaner, né, do andarilho, tal, né? E outros dizem que não, que já é a filosofia de quem olha o capitalismo emergente na cidade, numa grande metrópole como Paris, e olha para isso criticamente. Então, gostaria disso, né? A questão do calvinismo com o trabalho, como virtude, e o andarilho, a figura do andarilho para o Benjamin. Próximo, por favor. Não, o Kleber, só um minuto. A gente vai fazer uma a uma. Ok, O professor Michel prefere, tá? Bom, Calvino. Bem, temos que começar com Max Weber, né? Quer dizer, Max Weber é que faz uma análise que aponta no pensamento não só de Calvino, mas talvez mais dos seus discípulos, e depois os metodistas, enfim, toda uma escola de pensamento dos calvinistas, né? E de algumas correntes dentro do calvinismo, sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos, bom, que vão promover, primeiro, o culto do trabalho, o trabalho como obrigação ética e religiosa, né? Mas, ao mesmo tempo, o puritanismo calvinista exige a sobriedade, né? Quer dizer, não viver no luxo, não esbanjar, não viver de maneira ostentatória, etc. Então, esse ascetismo, é o termo que usa o Weber, né? Quer dizer, o trabalho junto com o ascetismo leva a, como é que se diz, a poupança, né? Quer dizer, quem trabalha muito e gasta pouco, acaba poupando. E o que vai fazer com o que poupa? Ele vai investir no seu negócio, né? Na sua pequena empresa, ou artesanal, comercial, etc., e ela vai prosperar, né? E assim vai se desenvolver o capitalismo moderno. É a tese de Weber. Não vou discutir agora se é verdadeira, se não é, até que ponto, é toda uma outra discussão. Então, essa é a tese de Weber, que é, no espírito de Weber, não é nem um elogio, nem uma crítica. Ele tenta fazer uma constatação objetiva, né? Bom, no fim, ele vai dar uma opinião no fim do livro, mas no essencial é uma constatação. Agora, o Ernst Bloch é que era um socialista, primeiro anarquista, depois marxista, e quando ele escreve esse livro, ele está passando de um para o outro, então ele é anarco-marxista. Então, o Ernst Bloch é um revolucionário, anticapitalista, feroz, né? Vai pegar essas análises do Weber, que são axiologicamente neutras, como diz Weber, wertfrei, né? Livre de juízo de valor, como munição para fuzilar o capitalismo, para atacar o capitalismo. Então, aí que ele diz, bom, como mostrou genialmente Max Weber, né, o calvinismo conduziu ao capitalismo, né? Portanto, o calvinismo transformou o capitalismo em religião. Mas isso já não é Weber, né? É Ernst Bloch que diz, né? É Ernst Bloch que diz. Então, é o Ernst Bloch que vai inventar essa fórmula, né, a partir de uma análise contra Calvino, né, uma polêmica duríssima contra Calvino, contra Lutero também, ele detesta os dois, tanto Lutero como Calvino. Que não vou discutir agora também se é justo, se não é justo, se o Calvino disse isso, não é o que nos interessa. Quer dizer, ele simplesmente utiliza isso como forma de lançar essa ideia. O que nos interessa é essa ideia de Ernst Bloch, de que o capitalismo virou religião, né? Então, e essa ideia o Benjamin vai se apropriar, dissociando do contexto calvinista em que ela está, tanto em Weber como em Ernst Bloch, né? Então, o que interessa a Walter Benjamin não é Calvino, ele nem menciona Calvino, acho, né? Interessa que o capitalismo é uma religião, né? Ponto. Isso que ele está tentando analisar, mostrar, etc. Então, Calvino vai desaparecer, né?
Então, essa, digamos, é a resposta que eu daria a você, né? Bom, agora, claro, Benjamin, nos seus escritos posteriores, anos 30, vai dar muita atenção à figura do andarilho, do flaneur, né? Não sei se é bem andarilho. O andarilho é o que caminha pelas estradas. O flaneur é o que fica passeando pela cidade, olhando as vitrines, né? E flertando com as moças, de vez em quando ele para, toma um café. Então, é outra coisa, né? Bom, o Benjamin se interessa por essa figura do flaneur, que é muito ambígua, né? Por um lado, ele é um personagem positivo porque ele é ocioso, ele não trabalha. Então, ele está um pouco fora do capitalismo porque ele não trabalha. Mas, por outro lado, ele é fascinado pelas vitrines das mercadorias. Então, ele é capturado pelo sistema capitalista. Então, é uma figura ambígua. Mas isso não tem nada que ver com o que dizia Erich Unger, nos anos 20, que é, como eu disse, não se trata de passeio a pé, mas se trata, ou de andarilho, ou de flaneur, mas se trata da imigração dos povos. Quer dizer, o Erich Unger gostaria que o povo, os trabalhadores, deixassem a Alemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos, fossem viver não sei aonde o capitalismo não chegou ainda, né? Então não tem nada a ver com o passeio a pé. Passeio a pé é uma péssima tradução que acaba ficando uma brincadeira, né? Então não tem muito a ver, né? É isso. Boa noite, meu nome é Flávio, sou da Biblioteconomia. Eu queria fazer um enfoque um pouco diferente, que acho que Benjamin talvez tenha se equivocado de enfatizar o capitalismo como uma religião. Foi citado, né? Houve outras citações também, mas o que chama a atenção é que ele não avaliou que o dinheiro que é a religião. Mamon é um deus da antiguidade, está mencionado inclusive no Antigo Testamento, a quem os pais sacrificavam, né? Sacrificavam inclusive os seus filhos. Então a questão do dinheiro fica muito clara, por exemplo, na religião da antiguidade, como realmente um objeto de culto. No Novo Testamento também a gente tem menções nesse sentido, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a gente pode colocar também a questão de se o poder pode equivaler ao dinheiro. Então a ênfase no sistema capitalista, eu acho que é um pouco equivocada no sentido de transformar o sistema como um Deus, quando na realidade antes, muito antes do sistema capitalista existir enquanto tal, a questão do culto ao dinheiro sempre foi muito importante. Existe uma frase muito interessante em Isaías que diz que o ídolo infame devorou a casa dos nossos pais. E a questão do culto à imagem, o culto à matéria, né, ele perpassa qualquer sistema econômico. A gente pode ver, por exemplo, no sistema soviético, né, um culto à personalidade muito grande, um culto material por parte da nomenclatura, por exemplo. Brezhnev colecionava carros de luxo. Então, eu acho que essa ênfase de Benjamin está um pouquinho equivocada. Bem, como eu disse, Benjamin, na época que escreveu esse ensaio, não era marxista. Portanto, não é uma análise marxista do capitalismo, né? Porque para o marxismo, o capitalismo não é essencialmente, digamos, o dinheiro é um aspecto relativamente secundário do capitalismo, né? Enquanto que Benjamin dá uma importância muito maior, né? Então, não estou querendo apresentar esse fragmento de Benjamin como uma análise econômica marxista ou coisa parecida do capitalismo, não é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele captou alguma coisa, uma intuição, né? Mais do que uma análise, é uma intuição, né, de que o capitalismo funciona como uma religião, e não só ao nível do dinheiro, né, de uma forma mais geral. E essa intuição a gente vai encontrar na América Latina em pensadores que nunca leram, não conheciam esse texto de Benjamin, que são os teólogos da libertação. Quer dizer, os teólogos da libertação, a partir dos anos 80 em particular, vão desenvolver a ideia, exatamente essa ideia, que o capitalismo é uma religião, né, na qual se pratica a idolatria do dinheiro, do capital, do mercado, em especial do mercado. Quer dizer, o mercado funciona como uma divindade.
que decide tudo, né, sobre a vida dos seres humanos, a qual se devem sacrifícios, né, ao Deus mercado tem que se fazer muitos sacrifícios econômicos, também sociais, né, inclusive vidas são sacrificadas no altar do mercado. Quer dizer, há toda uma argumentação dos teólogos da libertação do capitalismo como religião, né, que não é exatamente a de Benjamin, mas tem afinidades. Né, tem afinidades. Enfim, é isso. Quer dizer, acho que o argumento de Benjamin tem essa ênfase no dinheiro, mas acho que ele vai mais longe. Né? Ele não fala unicamente do dinheiro, está dizendo, de uma maneira geral, digamos, as práticas cultuais do capitalismo, né? Como religião, a questão do desespero, da dívida, quer dizer, é mais amplo. Né? E acho que é uma digamos, é uma problemática instigante. Né? Não substitui as análises econômicas, sociológicas, né? Obviamente, mas ela é uma intuição, né? É uma análise instigante que tem, pelo menos é o meu sentimento, uma surpreendente atualidade. Michel, tá ligado? Tá? Então, em relação ainda à questão do dinheiro, estava dizendo que o Walter Benjamin escreveu o texto antes de ter contato com o marxismo. Mas, mesmo do ponto de vista marxista, o desenvolvimento do texto do Marx, do fetiche da mercadoria, e que depois é retomado como fetiche do dinheiro e depois fetiche do capital, mas no texto, no item 4, capítulo 1, que ele fala do fetiche, ele conclui exatamente com a questão do fetiche do dinheiro. E, da minha leitura, é a mesma coisa. Quer dizer, a ideia de que o capitalismo é uma religião. Quer dizer, mercadoria, dinheiro, capital, como desenvolvimento, mas mesmo no capítulo ele conclui que fica mais patente no dinheiro o fetiche. E aí a religião do dinheiro. Todas as relações econômicas, sociais, etc., políticas, sendo intermediadas pelo dinheiro. Essa observação é muito interessante. Efetivamente, existe na análise de Marx uma metáforas teológicas. Aliás, tem um livro de um teólogo da libertação chamado Henrique Dussel, que se chama As Metáforas Teológicas de Marx. Porque o conceito de fetichismo é um conceito que vem da história das religiões. Né? Quer dizer, o fetichismo é uma religião mágica de culto de ídolos fabricados pelas pessoas. Né? Quer dizer, vem inclusive de uma palavra portuguesa, feitiço. Né? Quer dizer, os portugueses, acho que na África, quando iam pegar lá os escravos, eles observavam os cultos, digamos, africanos, em torno de estátuas, etc. Eles diziam, bom, isso é feitiço. Né? Então, a palavra fetiche vem daí, mas se refere a uma forma de culto religioso. Então, para Marx, a mercadoria, o capital e o dinheiro como capital funcionam como fetiches, né? Quer dizer, como ídolos, né? Objetos de culto e divindades que têm um poder sobrenatural, etc. Então, efetivamente, há uma metáfora religiosa, né, na análise que faz Marx. Embora Marx nunca diga que o capitalismo é uma religião, mas na análise do fetichismo na mercadoria, efetivamente, há uma afinidade, né, com essa ideia do capitalismo como religião. E não é por acaso que Benjamin, mais tarde, nos anos 30, no livro das passagens, etc., o argumento dele é fundamentalmente baseado na teoria do fetichismo na mercadoria, de Marx. Né? Aí, no caso, é a mercadoria, não é o dinheiro. Então, ele tem várias referências ao fetichismo na mercadoria, e ele fala das lojas, né, que estão em Paris, né, como templos da mercadoria. Né? Então, ele usa essa terminologia religiosa. Então, a ideia do capitalismo como religião,
a ideia do fetichismo da mercadoria. Há uma relação, né? E há uma relação também com a teologia da libertação, porque esses trabalhos dos teólogos da libertação, Hugo Assmann, Inke Lammert, Jung Mosung, Pablo Richard, etc., sobre o capitalismo como religião, se apoiam em duas fontes, né? Uma é Marx, a crítica do fetichismo da mercadoria, e a outra, Isaías, né, os profetas da Bíblia, criticando a idolatria, né, os cultos idólatras de Mamon, Baal, Moloch, etc. Né? Então, os profetas vão criticam a idolatria, Marx critica o fetichismo da mercadoria, e os teólogos da libertação fazem uma síntese, né, dos dois e inventam, então, a tese deles, né, cristã, crítica do capitalismo, da idolatria do mercado e do capitalismo como religião. É isso. Boa noite, professor. Eu sou aluno da sociologia daqui. E eu queria pedir para o senhor, se pudesse, fazer uma breve apresentação do capítulo 7, Cidadão do Mundo ao Grão Burguês. Eu queria saber se esse é o primeiro texto que o Weber vai iniciar a ideia dele de crítica ao progresso linear. Enfim, era isso. Obrigado. Bem, na verdade, a crítica à ideia ou à ideologia do progresso não está só nesse texto. Atravessa o conjunto dos escritos aqui, né? Quer dizer, o conjunto desses textos, Benjamin, de uma maneira às vezes explícita ou implícita, vai criticando a ideia do progresso, a ideia de que o desenvolvimento econômico, técnico, científico, social, etc., etc., está levando a um progresso econômico, social, mais liberdade, mais democracia, mais humanidade. Não. Quer dizer, ele nega, né, categoricamente esse argumento, né, das formas as mais diversas. Ele retoma constantemente sua crítica, né, a essa ideologia do progresso. Progresso, a ideia de que há um progresso na história e que a modernidade trouxe progresso é uma mistificação. Bom, ele não nega que a tecnologia possa trazer certos avanços, mas ele insiste que a mesma tecnologia pode trazer catástrofes. Então, por exemplo, um texto que eu coloquei aqui, ou será que eu não coloquei? Bom, enfim, não importa. Acho que não, está aqui. As Armas do Futuro. As Armas do Futuro. É um texto muito curioso que tem um subtítulo estranho. O artigo chama As Armas do Futuro e o subtítulo é assim: Batalhas com cloroacetofenona, difenilamina cloroarcina e sulfeto de dicloretila. Se alguém aí fez estudos de química, né, vai reconhecer que se trata de gases venenosos, né? Então, Benjamin diz, olha, o que a química nos está trazendo? Né? Bom, pode ter até algumas invenções úteis, mas está trazendo formas tremendamente monstruosas de armas de guerra, né? Os gases venenosos. E quando se começar a utilizar nas próximas guerras esses gases venenosos em grande escala, quem vai sobreviver, né? Isso que ele se pergunta, né? Então, obviamente, ele é um pessimista, né? Então, essa rejeição da ideologia otimista do progresso, que tudo vai bem, vai ficar melhor ainda amanhã, etc., parte de um pessimismo profundo, né? Agora, mesmo ele, que era o mais pessimista de todos, não podia imaginar que, em vez de gases venenosos, que já é terrível, ia se inventar uma outra coisa muito mais perigosa, que é a bomba atômica, né? Isso ele não podia imaginar. Bom, mas, enfim, ele teve a intuição de que a técnica e a ciência, que pode dar coisas boas, pode também servir para o pior, né? Para a guerra, para a exterminação, massacre e tal. Então, essa
essa questão da crítica da ideologia do progresso está presente, né? É uma constante do pensamento de Benjamin, desde o começo, desde seus primeiros textos, está ali, né? E tem a ver com essa crítica da civilização dos românticos. Os românticos não acreditavam no progresso, né? Desde, digamos, o primeiro pensador romântico moderno é o Jean-Jacques Rousseau. Se eu tivesse que escolher alguém como fundador do romantismo, eu diria é o Jean-Jacques Rousseau. E o Jean-Jacques Rousseau, que era um romântico revolucionário, inclusive ele inspirou a Revolução Francesa, democrata, não era socialista, era democrata. Jean-Jacques Rousseau disse: o que é a história da humanidade? Nascemos livres e agora estamos com grilhões, né? Quer dizer, o homem, os seres humanos que viviam uma vida selvagem, como os índios, por exemplo, né, eram livres, né? E hoje em dia somos todos escravos. Cadê o progresso? Quer dizer, não há progresso, né? Bom, então, isso é uma ideia essencial do romantismo, né? É a rejeição da ideologia do progresso, que era muito forte na filosofia das luzes, né? Na enciclopédia, Diderot, Condorcet, os grandes pensadores da enciclopédia. Bom, é a ideia do progresso, né? Quer dizer, a história da humanidade é a história do progresso. Bom, progresso econômico, do conhecimento, enfim. Então, os românticos se opõem a isso. E Benjamin é herdeiro dessa crítica impiedosa dos românticos contra a ideia de progresso. E isso aparece das maneiras mais distintas nos vários textos, né? E aparece também nesse texto que você menciona, né, que é uma análise da cultura alemã, né, e de como os pensadores alemães do século XVIII, começo do século XIX, se consideravam cidadãos do mundo. E aí aparece outra vez o tal Franz von Baader, aquele católico conservador, que era um cosmopolita, né? Ele se considerava cidadão do mundo. Ele nasceu na Alemanha, mas não se considerava, não era nacionalista alemão. Ele era um pensador da Europa, do mundo, né? Cosmopolita. Então, Benjamin respeita muito esse cosmopolitismo, né? E detesta o nacionalismo. Então, ele diz, na Alemanha passamos do cosmopolitismo ao nacionalismo grão-burguês, né? Então, essa é a crítica que ele faz nesse... Então, em vez do progresso, houve regressão, de certa maneira, né? Então, esse é um tema, digamos, muito presente nesses ensaios. Antes da gente se despedir aqui do professor Michel Levy, colocar aqui em nome da Fundação agradecimento à comissão organizadora desse seminário, professor Aldo Fornazieri, professora Carla Diegues, professor Ivan Rousseff, professor Rafael Araújo, professor Silvio Moura, professora Valéria Vals, Marcos Pérez, da área de comunicação, e a Natália Moraes, representante discente. E quero registrar aqui o meu imenso agradecimento, em nome da Fundação, ao professor Michel Levy, que veio de longe falar aqui com a gente. Foi muito bom. Obrigado. O senhor já está convidado a voltar. Quando estiver no Brasil, por favor, nos diga. E uma boa viagem de volta. Okay? Obrigado a todos. Boa noite. Sim.